Olá, irmãos, bom domingo a todos, espero que estejam bem. Queria encorajá-los bastante a estarmos unidos aí, mesmo que de maneira online. Temos tantas oportunidades de promover a comunhão, ligando um para o outro, enviando mensagens, reuniões virtuais. Eu tenho escutado de muitas igrejas em casa que têm se reunido assim, e isso tem sido uma grande alegria, tem mantido a fé e a união. Muitos estão aí discutindo o que tem se aprendido no culto. Eu estou bem contente de ver o esforço que vocês estão fazendo para se manterem unidos. Queria também convidar você, meu amigo, a participar desse esforço, a participar conosco dos estudos bíblicos que fazemos, principalmente de compartilhar juntos as Sagradas Escrituras. Queria começar chamando a todos a uma oração. Pai, que bom estarmos juntos, mesmo de maneira virtual, mas eu sei que há algo muito maior que nos une, que é teu Espírito Santo. Peço ao Senhor que nos dê discernimento nessa manhã, alegria para aprender da tua palavra, Pai, que teu Espírito Santo revele as coisas que nós precisamos, Pai. Que aquilo que saia da minha boca possa encorajar o coração de cada um. E peço ao Senhor, Pai, que por favor me use para animar os meus irmãos, para encorajar, para que também nossos amigos tenham entendimento, Pai, daquilo que o Senhor espera da vida deles. Muito obrigado pelas Escrituras e por esse tempo que vamos passar aqui, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu também queria falar para vocês que eu estou muito alegre porque nós finalmente, com a graça de Deus, terminamos o estudo do livro de Atos. Para mim foi muito enriquecedor. Tenho escutado também de muitos irmãos que têm se animado com essa série. É muito encorajador ver o Espírito Santo agindo, abrindo os corações, dando entendimento. Sério, para mim foi muito importante porque me fez lembrar do poder do Espírito Santo, que nós não estamos abandonados, que o Espírito Santo continua agindo. Queria encorajar você, caso você tenha perdido alguma aula, vai lá no nosso canal e assista, você também, meu amigo. Então eu queria aproveitar esse momento também para anunciar a vocês que nós vamos estudar uma nova série. É essa aí, ó, Cartas da Prisão. E nós vamos começar com o livro de Filipenses. Se você se lembrar, né, o Léo quinta-feira terminou o livro de Atos, ele falou sobre o final, né, do que a gente tem sobre Paulo. Paulo é preso, mas ele tem uma certa liberdade, ainda que ele seja prisioneiro, esteja preso a correntes e com um guarda na porta o vigiando, ele tem uma certa liberdade, ele recebe pessoas e ele escreve cartas. E essas cartas, elas são chamadas de cartas da prisão. A carta de Efésios, a carta de Filipenses, de Filemão e de Colossenses. Bom, e hoje eu decidi compartilhar com vocês, a gente vai começar por Filipenses, porque para mim é uma carta tão amorosa. Nós vemos o relacionamento de Paulo com essa igreja, uma igreja que foi primordial para apoiar as missões, as viagens missionárias de Paulo. Graças a essa igreja, esses irmãos, é que eu e você temos cartas para ler, que o cristianismo chegou. Então Deus usou poderosamente essa igreja e eu queria encorajá-los, porque é um exemplo a ser seguido de que uma igreja focada, uma igreja que apoia missões, o impacto que ela tem no mundo. Para entender como essa igreja foi fundada, a gente precisa voltar um pouquinho lá para Atos 16 e você vai ver uma história emocionante. Você vai ver a ação pura do Espírito Santo. Paulo ele deseja ir para outro lugar, então ele não consegue. Ele fala: o Espírito do Senhor me impediu. E esse Espírito do Senhor, o Espírito Santo, acaba levando Paulo para a cidade de Filipos. E essa era uma cidade extremamente importante. Era bem localizada, ela tinha status de colônia de Roma, os cidadãos de lá tinham direitos como cidadãos de Roma, era um local de muito comércio, era um local também extremamente bem localizado, porque ficava perto da Ásia, mas era continente europeu. Então era muito importante aquele local. E o Espírito Santo sabia que ali seria uma ótima oportunidade de espalhar o Evangelho. Em Atos 16, coisas incríveis acontecem. Eu queria compartilhar com você sobre o primeiro batismo da igreja de Filipos. Vamos lá em Atos 16. Versículo 13 ao 15. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam reunido ali. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Olha que incrível que a Bíblia relata. A primeira conversão
nessa cidade é de uma mulher chamada Lídia. A igreja de Filipos começou com uma mulher, e essa mulher ela era temente a Deus, porém faltava ainda. Ela tinha conhecimento, ela buscava ter uma certa prática que demonstrava temor a Deus, porém ela ainda não conhecia o evangelho. Paulo, estrategicamente, ele procurava esses lugares porque ele sabia, puxa, aqui talvez alguém esteja procurando. E ele começa a conversar com essas mulheres, prega a mensagem e a Bíblia relata, Deus abre o coração de Lídia. Estava pensando aqui, queria encorajá-los muito, né? Como nosso Deus é um Deus missionário. Você vai ver coisas tão incríveis acontecendo no início dessa igreja. Um outro fato importante é o carcereiro. O carcereiro, o que acontece, né? Para que você entenda por que o carcereiro entra na história. Paulo começa a pregar o evangelho e onde ele ia, o evangelho causava muita mudança numa cidade. E Filipos não ficou fora disso. Então acusam Paulo de tentar mudar os costumes da cidade, porque ele começa a pregar o evangelho e o evangelho liberta. Bom, se quiser saber mais detalhes, vai lá em Atos 16, que esses detalhes estão lá. Aí a população se revolta. Então as autoridades pegam Paulo e Sila, que estava com ele, e mandam açoitá-los e colocam eles numa cadeia, na prisão. E aí Paulo, à meia-noite, né, ele e Silas começam a louvar. E acontece algo incrível, porque vem um terremoto, e olha que milagre. Esse terremoto, ele não saiu derrubando tudo, todas as estruturas da cadeia. Com esse terremoto, as celas se abriram. Imagina todas as celas se abrindo. O que aconteceu? Aqueles prisioneiros tiveram a oportunidade de fugir. E o carcereiro pensou isso. Bom, as celas foram abertas, eles vão fugir. Eles já fugiram, né? Quando ele acorda, ele pensa até em se matar. Então, acontece o primeiro milagre. Mesmo com o terremoto, só as celas são abertas. O segundo milagre, os prisioneiros não fogem. O temor de Deus estava ali, sabe? A ação de Deus estava ali, eles estavam tocados. E terceiro, esse carcereiro, ele reconhece que foi uma ação de Deus. E ele pega Paulo e Silas, leva para casa, cuida das suas feridas, e aí Paulo e Silas anunciam a mensagem, e então começa a igreja. Eu fico tão contente em pensar assim, de que nosso Deus é um Deus missionário. Você estuda desde o começo da história, lá em Gênesis, Deus indo atrás do homem, né? Mesmo quando o homem peca, quebra a comunhão, Deus vai atrás do homem para restabelecer essa comunhão. Depois nós vemos Deus chamando Abraão e sua família. Depois nós vemos José. Depois nós vemos Deus chamando o povo de Israel para ser seu, separando, tirando do Egito. E a gente vai acompanhando a narrativa das Escrituras, sempre Deus escolhendo pessoas, buscando o seu povo, restaurando o seu povo. Chegamos em Jesus, Deus envia Jesus, Jesus vem até nós, escolhe seus discípulos. Os discípulos anunciam o Evangelho e o Espírito Santo vai encontrando. Sabe, irmãos, isso aconteceu. Essa é a nossa história. Eu e você, nós fomos encontrados pelo Espírito Santo. Quando Deus imaginou essa igreja, quando Deus imaginou que você fosse alcançado por Evangelho, Ele já havia planejado isso, segundo o que a Bíblia nos ensina, antes da fundação do mundo. Sabe, eu queria encorajar que você não está sozinho, que Deus o escolheu, você que é um cristão, você que reconhece Jesus como Senhor, você tem que andar tão encorajado por saber que Deus tem escolhido você para anunciar o Evangelho, para ser alvo do amor dele, e ele não nos abandona. E assim é que acontece, assim começa a igreja de Filipos. Então aqui nós temos duas conversões, de um lado Lídia, que teve uma conversão suave, Deus abrindo o coração, entendimento. Aí ela chama Paulo e Silas para ir na casa dela, eles ensinam a palavra lá e toda a sua família se converte. Aí nós temos outra conversão, que é a do carcereiro. Essa veio com um terremoto, foi uma coisa assim de louco, né? Foi uma conversão cinematográfica. Irmão, Deus age como Ele quer, às vezes de maneira suave, às vezes Ele faz grandes coisas. Deus está agindo e continua agindo. Esse poder que fez tudo isso continua vivo, é o Espírito Santo, continua atual, continua em nós. A igreja continua sendo também um instrumento para anunciar de maneira poderosa. Assim, grandes coisas têm acontecido. A gente tem visto Deus trabalhando no coração de tanta gente. Esse momento, irmãos, é um momento da gente ter fé de que coisas incríveis vão acontecer.
O evangelho não se limita a paredes, não se limita a distanciamento social. O evangelho continua poderoso e salvando pessoas. Eu queria encorajar você a não esquecer disso, a continuar compartilhando sua fé. Eu sei que a gente tem muitos meios de poder fazer isso. Queria encorajá-los a lembrar disso o tempo todo, porque assim é o Espírito Santo, ele age de maneiras tão diferentes. Bom, continuando, eu queria só mostrar para vocês esse último versículo lá em Atos 16, aí a gente vai entrar no livro de Filipenses. Olha lá. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e encorajaram. Então partiram. Olha que início rápido e poderoso. Paulo e Silas saem da cadeia, né? Eles são liberados e pedem para eles saírem da cidade. Mas aí, meu irmão, o evangelho já tinha alcançado as pessoas. Você se dá conta que nós vamos falar agora de uma igreja que teve uma influência muito grande no ministério de Paulo, né? Que por causa dela, muitos outros povos foram alcançados, inclusive nós. E essa igreja começou com duas famílias. Discípulos novos, mas cheios de gás, cheios de ânimo, cheios de doutrina saudável sobre Cristo, cheios de graça. Eles recebem o ensinamento, Paulo é preso, depois Paulo é liberto, e ele e Silas vão lá, encontram os irmãos e coragem vão embora. E essa igreja, a semente foi lançada nesses corações e deu fruto. Então é muito encorajador você entender o contexto dessa igreja. Agora você vai ter a noção do poder do evangelho, o que pessoas com o evangelho no coração são capazes de fazer. E aí nós entramos em Filipenses capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Essa é a minha oração. O amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Eu decidi ler esses versículos com vocês para que vocês entendam a relação amorosa que Paulo tinha com essa igreja. Ele chamava aquela igreja de cooperadora do Evangelho. Lembra, começou com duas famílias, essas famílias se multiplicaram, a igreja cresceu, se tornou uma igreja forte, levantou liderança, e Paulo passou por situações difíceis, e uma das igrejas que mais apoiou o ministério de Paulo foi a igreja que estava em Filipos. E Paulo ele tem um carinho tão especial por essa igreja. A relação dele com os irmãos de Filipos era uma relação tão íntima, de amizade. Ele sabia que essa igreja começou com muito sofrimento. Paulo apanhou, Paulo e Silas, né, sofreram, foram presos, apanharam, foram açoitados e mesmo assim proclamaram o evangelho. E com certeza esses irmãos nunca mais esqueceram. E essa igreja era uma igreja plantadora de missões, era uma igreja que ajudava muito no ministério de Paulo, como eu já falei aqui. Eu queria tirar esse momento para encorajar a nossa igreja a ser assim. Primeiro que eu tenho percebido e quero aproveitar aqui para agradecer a todos, eu tenho visto o quanto vocês se mantêm fiéis a Deus, fiéis a uns aos outros, fiéis às ofertas. A igreja tem sido muito abençoada com o sacrifício de cada um de vocês. Mesmo eu sei em tempos de insegurança, vocês não têm
voltado atrás no seu compromisso com Deus, gratidão. Isso mostra, irmãos, que a igreja confia no poder de Deus e que é Deus que nos sustenta. Eu sou muito grato por isso, porque são nesses momentos que a nossa fé é colocada em prova. Também queria encorajá-los para quando nós temos as ofertas de missões, pensa nisso, o que Deus pode fazer, o que Deus tem feito. Há uma igreja como Filipos, né, que veio de uma missão apoiada por outras igrejas, né, e essa igreja foi fundada, e essa igreja foi tão importante. Imagina quantas igrejas podem ser fundadas, quantos irmãos podem ser alcançados por meio das nossas ofertas, né, e o evangelho sendo espalhado. Então, eu queria encorajá-los, né? O livro de Atos nos anima a sermos sempre generosos para a causa de Deus. Que o evangelho continue avançando, não só no Brasil, mas no mundo. E também a gente pode observar em Filipenses como Paulo fala da graça de Deus. Ele fala, olha, eu tenho certeza que aquele que começou, ele vai terminar a obra. Depois, no finalzinho, eu quero tocar um pouco mais sobre a questão da graça. Ele fala também da oração que ele tinha para que o conhecimento de Cristo crescesse na igreja. E isso é tão importante, irmãos e amigos. Se o nosso conhecimento de Cristo cresce, o nosso caminhar todo é transformado. A preocupação de Paulo é que o amor crescesse, que o entendimento sobre Deus crescesse, porque ele sabia se cada discípulo está conectado com Cristo, a sua vida é transformada. Quando ele tem e ele entende que o papel do discipulado é esse, levar uns aos outros a Cristo e não a pessoas, nem a igreja, mas a Cristo, e juntos trabalhando e apoiando a fé um do outro, e o amor e o entendimento sobre Cristo aumenta, ele sabia do impacto que isso tem na vida de qualquer um. Então, nós precisamos crescer no nosso amor a Cristo. Nós precisamos crescer em nossa comunhão com Deus, para que as outras coisas sejam transformadas, para que as outras áreas de nossas vidas sejam tocadas pelo Evangelho, pelo Espírito Santo, e isso causa impacto na vida de muitas pessoas, mas principalmente glorifique a Deus. Mas eu quero falar um pouquinho mais disso no final. E Paulo começa a falar da prisão. Acompanha comigo, por favor. Filipenses 1, 12 a 14. Quero que saiba, irmãos, como que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. A carta de Filipenses é uma carta onde a gente vê muita soberania de Deus. Imagina, Paulo fala, olha, tudo isso está acontecendo em prol do Evangelho. E te digo mais, está encorajando os irmãos. E é interessante, né? Porque Paulo é preso e a intenção sempre é abafar o Evangelho, sempre é acabar com aqueles que seguiam o caminho do Senhor. E o efeito era o contrário, girava mais ainda ânimo, fé. E Paulo fala, olha, o que está acontecendo comigo está servindo para encorajar os irmãos. Imagina, deveria ser uma situação para desanimar, não é? Deveria ser uma situação onde as pessoas ficariam com medo. E nós precisamos entender mais sobre a soberania de Deus. Você lembra quando Paulo fala, eu tenho orado para vocês entenderem? Irmãos, nós precisamos entender que o nosso Deus continua governando, que ele usa todas as situações para avanço do Evangelho. E Paulo fala, a minha prisão tem encorajado os irmãos. É interessante porque deveria causar medo na mente dos homens, isso espantaria os seguidores. Mas ao contrário, fortaleceu, foi o que nós lemos aqui na Escritura. Paulo fala, olha, as pessoas estão entendendo que eu não estou preso aqui porque eu sou maluco, porque eu sou um lunático, porque eu tenho uma causa política, eu estou sendo preso por causa de Jesus. Imagina os soldados escutando, se convertendo. Imagina as autoridades entrando em parafuso, tentando uma maneira de parar com tudo isso. Mas o Evangelho não para. Essa é uma carta, irmãos, que ressalta a soberania de Deus e o poder das Escrituras. Queria encorajar você a lembrar que apesar de estarmos passando por uma situação tão difícil, escutamos tantas coisas, informações desencontradas, medo de morrer, medo de perder o emprego, isolados muitas vezes,
preocupados com nossos parentes, pessoas que amamos. Eu sei que diante de tudo isso parece que Deus perdeu o controle, mas Ele não perdeu. E ainda mais, tem usado essa situação para que o Evangelho se difunda. Irmãos, aproveitemos essa oportunidade para compartilhar o Evangelho. E não esqueça que Deus continua soberano. Paulo fala isso, olha, eu estou preso, mas os irmãos estão mais destemidos. Eles estão mais encorajados, porque sabem do poder das Escrituras. Tem uma frase de um apologeta que nasceu 150 depois de Cristo, chamado Tertuliano, e ele falava o seguinte, que o sangue dos mártires era a semente da igreja. Sempre, sempre na história você vai acompanhar quanto mais perseguido foi a igreja, quanto mais mártires haviam, mais o evangelho se espalhava. Irmãos, eu queria muito te encorajar, sabe? Olha o que nós temos, olha a responsabilidade de anunciar o evangelho. Nós temos uma mensagem que não para, que nem a morte é capaz de silenciá-la. As pessoas que receberam essa carta, os personagens que nós estamos estudando hoje, eles já morreram, mas continua viva a mensagem, o evangelho é assim. Eu e você um dia vamos passar, mas a mensagem não. Tomara que nós sejamos instrumentos para que outros conheçam a mensagem, como a igreja de Filipos, Paulo e todos aqueles que nós conhecemos passaram a mensagem do evangelho para nós. Seguindo, quando Paulo ele continua explicando, né, da alegria que ele sente de ver que mesmo preso os irmãos têm tido coragem, ele toca também em outro assunto. Vamos lá. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Este o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me pode causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Então, o que acontece aqui? Eu acho importante tocarmos nesse assunto, porque Paulo fala, olha, ainda, porque havia outras pessoas pregando, e Paulo sabia, alguns pregam a mensagem por amor, bem motivados, e outros não. Mas aí você pode pensar, então, Marcos, qualquer tipo de pregação vale? Não. Paulo não está criticando a pregação, ele está criticando a motivação. Eles pregavam a Cristo, ainda que a motivação não fosse pura. Quando a gente fala de motivação, talvez esses homens estavam pregando para serem reconhecidos. Tipo, olha como a minha igreja tem membros. Olha quantas pessoas eu tenho convertido. E aí tira a glória de Deus e joga para cima, mas anunciam a Cristo. Bom, eu quis falar sobre esse ponto, porque eu acho importante que parece aqui que Paulo está falando, olha, pode falar de qualquer jeito, o importante é falar de Cristo. Não era isso aqui. Paulo não está criticando a mensagem, está criticando a motivação. A mensagem nunca pode ser comprometida. Não ache você que qualquer lugar que alguém que abre uma igreja e fala algumas coisas, isso significa que está certo. O importante é que estão falando sobre Cristo. Não. A mensagem sobre Cristo é uma só. O Paulo ele era muito zeloso com isso. Você pode ver que ele arrumou brigas quando alguém tentava mudar a mensagem. O que Paulo está falando aqui é que a mensagem estava ok, mas a motivação não. Eu lembro que nós já passamos por isso também na igreja, irmão, no passado. Graças a Deus, pela misericórdia dele, ele nos disciplinou, nos ensinou, as coisas têm mudado. Mas eu lembro, eu mesmo motivado muitas vezes por alvos, querendo que pessoas fossem batizadas, querendo que a igreja crescesse, motivado por um crescimento da igreja, motivado por reconhecimento da liderança. Falo isso com muita vergonha de reconhecer diante de Deus esses pecados. Mas eu vou falar uma coisa para você, muitas pessoas foram alcançadas. O evangelho é assim, irmãos, o evangelho ele não está nem limitado às nossas falhas, porque Deus, quando quer salvar, ele usa até uma pedra se ele quiser. Mas lembre-se, a mensagem é muito importante. A mensagem sobre Cristo jamais pode ser distorcida. Amém? Bom, seguindo, Paulo continua abrindo mais seu coração para a igreja. Vamos acompanhar o que ele continua falando. Filipenses 1, 21 a 26, ele fala, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados.
Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Emocionante escutar Paulo falando isso, né? Ele fala, olha, eu sou escravo, eu não sou mais dono de mim mesmo, a minha vida pertence a Cristo, a minha vontade está submetida ao que Ele quer de mim. Paulo fala, a vida para mim é Cristo. O que é a vida para você? Você encara a morte assim como um lucro? Que se você morre, haveria os que ficam e sabem da sua fé em Cristo deveriam festejar falando, uau, ele partiu para algo melhor. Ele está com o Senhor. E Paulo, ele vivia nessa tensão. Ele fala, eu preciso estar aqui para encorajar a fé dos meus irmãos, para ser útil, mas ao mesmo tempo eu queria tanto estar com Cristo. Irmãos, a morte para um cristão é lucro. Se você não vê assim, é porque falta o entendimento. Eu não estou falando que você não é um cristão, que você não tem a salvação, porque eu sei que muitos de nós morrem de medo de morrer. Mas a morte para um cristão é lucro. Às vezes eu brinco com a Denise e eu falo, puxa, para mim seria uma alegria morrer. Não porque eu estou desejando a morte, porque é melhor estar com Cristo. E a Denise fica desesperada, não. E é claro, a gente se preocupa com as pessoas que ficam, né? Seria egoísta da minha parte não ter essa preocupação de o quanto ainda eu posso ser usado por Deus, mas nós precisamos perder o medo da morte. Eu estou falando isso porque eu não estou satisfeito com a minha vida, eu adoro viver, gosto muito do que Deus tem me dado, a minha família, amo as pessoas que eu conheço, né? Quero muito ser usado por Deus para poder espalhar o Evangelho, mas olha, é muito melhor estar com Cristo. Isso tem me ajudado a perder o medo da morte. Queria encorajar você que tem medo de morrer, você que é cristão. Se você não é cristão, olha, seu medo se justifica. Quero encorajá-lo a conhecer o mesmo Cristo que Paulo conheceu, o mesmo Cristo que eu conheço. E queria animá-lo a entender que quando você se torna um cristão, a melhor coisa que pode acontecer é morrer, porque você vai estar com Cristo. Algo que nos espera é muito maior que esse mundo. Então, o cristão, ele precisa andar nesse mundo feliz, grato, sendo luz, mas entendendo que o melhor ainda está por vir. Não tem uma mentalidade de morte, tem uma mentalidade de vida. Quando somos batizados, nós participamos da morte e da ressurreição de Cristo. Você crê nisso? Queria animá-los a pensar. Eu sei que nesse tempo de pandemia, pode bater um desespero, medo de morrer, né? Alguns podem pensar, puxa, eu nunca mais vou sair de casa, só vou sair de casa quando tudo estiver muito seguro. E você pode até esperar a situação e morrer de outras coisas. Não se apegue a esse mundo vai passar. Eu e você morreremos, mas o importante é morrer com Cristo. É ser como Paulo, escravo de Cristo. A vida dele não era mais dele. A palavra usada aqui é doulos, né? A palavra no grego é doulos. E doulos significava escravo, ainda que foi traduzido como servo, mas a tradução mais fiel seria escravo. Paulo fala, olha, minha vida é de Cristo. De quem é a sua vida? É sua ainda? Quem reina no seu coração? Isso é muito importante para que você possa ter um caminhar com Cristo e ter o prazer e não ter mais medo da morte. Queria ler uma escritura com vocês. Hebreus 2, 14 a 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. O medo da morte escraviza. E uma das ações que Jesus veio fazer com a vinda dele, morte e ressurreição, é quebrar essa ação do diabo em nossas vidas. O diabo, o poder que ele tem é de amedrontar, porque quem dá a vida e quem tira a vida é Deus. Mas qual é o poder que o diabo tem? É de pôr medo, é de fazer você pensar que esse mundo é o único lugar que você tem para ser feliz.
E aí você, como eu já preguei várias vezes aqui, você coloca todas as suas fichas aí e a sua esperança está aqui. Por isso que você morre de medo de morrer. Eu queria chamar você a entender que Jesus veio te libertar desse medo da morte. Nós podemos viver livres, irmãos e amigos. Entender que esse mundo, as coisas que passamos são temporárias. Algo maior virá. Vamos passar por situações difíceis, porém, algo melhor virá. E era essa a motivação de Paulo. Ele falava, eu tô doido para estar com Cristo. Eu sei que eu ainda preciso ficar aqui, encorajar vocês, isso também me enche de alegria, quero fazê-lo, mas como será bom quando eu estiver com o Senhor? Como será bom o nosso encontro com Jesus? Como será bom viver eternamente aos pés do nosso Senhor? Queria encorajá-lo com essas palavras para que você pense nisso. Bom, continuando, eu queria compartilhar com vocês a mensagem da graça que encontramos aqui em Filipenses capítulo 1. Acompanhe comigo esses versículos. Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Versículo 9-11. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Também acompanhe a próxima escritura. Filipenses 1:27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Paulo ele fala que ele está convencido de que quem começou a obra neles terminaria. Eu estou convencido que Cristo não nos chamou pela metade. Ele nos chamou e ele vai completar a obra dele. Isso é uma mensagem de graça. Não está em nossas mãos, em nosso poder. Não, ninguém vai ser salvo pelo seu comportamento. Nós vamos ver também no versículo 9-11 que Paulo orava para que eles tivessem mais conhecimento de Cristo, porque quanto mais próximo a Cristo, mais você imita o caráter de Cristo. O nosso andar vai ser cada vez mais coerente com o Evangelho. Cheios de fruto de justiça, que não vem pelo seu comportamento, mas vem pelo seu andar com Cristo. Você precisa entender que o andar com Cristo acaba gerando o comportamento. Mas não é o comportamento que faz você andar com Cristo. E ainda mais, tudo isso não é para sua honra nem para minha. Não é para que eu e você possamos bradar o quão santos nós somos, mas sim para levantar o nome de Deus, porque esses frutos que tem na sua vida não vêm do seu comportamento, mas vêm do seu andar com Jesus Cristo. E isso é graça. No versículo 27, Paulo fala, olha, exerçam dignamente a sua cidadania. Só que ele não está focando que você tem que ter um comportamento, que esse comportamento vai te fazer cidadão do céu. Ao contrário, ele fala que aquele que é um cidadão do céu tem esse comportamento. Vou falar uma coisa para você, o seu comportamento não vai te salvar. Graças a Deus por isso. Porque se você dependesse do seu comportamento, um dia você... E se você morrer num dia ruim, onde seu comportamento não foi bom? Você nunca parou para pensar nisso? Irmãos, amigos, ninguém vai ser salvo pelas obras. A obra que salvou é Jesus. Aquele que justifica é Jesus. Mas aí você fala, mas então se nós estamos... E é engraçado, porque algumas pessoas têm medo de pregar a graça. Olha que absurdo. Paulo, apóstolo que morreu por pregar o evangelho, ele nunca teve medo de falar da graça. Ele nunca teve medo de falar o quanto era importante que você fosse sustentado pela graça. Aliás, a carta de Romanos fala muito sobre isso. Um bom livro para você ler. E eu queria falar para você que a graça não torna ninguém sem vergonha, sem caráter, imoral, mentiroso. Quem entende a graça é constrangido pelo amor de Cristo. Por isso que Paulo fala, eu não quero que você entenda mais os comportamentos, eu quero que você entenda quem é Cristo.
O comportamento simplesmente revela como você tem andado com Cristo. Observe você, como você tem andado com Cristo. Se você tem andado com Cristo, o seu comportamento é moldado por Ele. Você está andando com o Mestre. Não é o contrário. As suas ações são apenas evidências da sua salvação. Queria que você entendesse isso. Você poderia falar, Max, se é só pela graça, então para quê? Eu queria que você lesse essa escritura comigo. Romanos 6, de 1 a 2. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Olha o que Paulo responde lá no livro de Romanos, porque ele fala tanto da graça que as pessoas poderiam perguntar para ele, então eu vou pecar, qual o problema que tem? Eu vou pecar mais para que a graça se mostre maior. E Paulo fala, não. Quando você entende a graça, há um constrangimento. É como comer aquela comida estragada. Aquilo que antes era um manjar para você, agora é uma comida estragada. Se você come, você passa mal. Eu coloquei até essa figura do trem nos trilhos para que você entenda. Eu gosto muito dessa alegoria, porque nós somos como, em Cristo, nós somos como esse trem livre, né? Podendo andar muito rápido, mas nós precisamos dos trilhos. Um trem fora do trilho não vai para lugar nenhum. E é legal você pensar nisso, porque imagina que agora nós somos um trem que está livre para andar, mas precisa dos trilhos para se guiar e alguém para direcionar para onde esse trem vai, desviando, né, de alguns perigos. E assim é Deus conosco. Nós somos esse trem livres, mas precisamos desse caminho. Precisamos da ajuda de Deus para nos desviar dos perigos, para não bater de frente com o outro. Mas é por pura graça. Não fique atrás de comportamento, fique atrás de Cristo. Conheça Cristo e você vai mudar o seu comportamento. O que me encoraja muito é pensar que nós somos frutos da justiça de Cristo. Então lembra, o seu comportamento simplesmente revela onde você está andando com Cristo. Queria muito encorajar você, leia e releia Filipenses. Essa semana estude bastante esse livro, leia esse capítulo novamente, tire novos ensinamentos, que aprecie esse livro que foi escrito dentro da cadeia, da prisão, mas que tem causado tanto impacto até hoje. Quero muito encorajar para que sejamos como os filipenses, como essa igreja missionária, uma igreja que encorajava outros irmãos, apoiadora. Irmãos, Deus já usou tanto essa igreja, daqui nós podemos enviar pessoas para Brasília. Hoje temos irmãos queridos lá em Brasília. Também temos irmãos queridos em Cláudio. Imagina outros lugares que podemos alcançar. Imagina o que Deus ainda vai fazer. Imagina as conversões que Deus está preparando. Eu tenho certeza que Deus está buscando pessoas. Ande na graça de Deus, compartilhe a graça de Cristo. As pessoas precisam dessa mensagem para viverem uma vida de cidadãos do céu. A morte para nós é lucro e um dia estaremos com o Senhor. Que Deus os guarde, principalmente seu coração, a sua mente, e que você viva debaixo dessa graça transformadora, que você pregue um evangelho que transforma o coração, que nos leva a Jesus, que é o nosso Salvador, e assim a gente possa levar a mensagem a todos os povos, e que assim seja. Amém. Muito obrigado. Ótima semana.